Partido Frelimo não está devidamente acomodado na governação. Sente que alguma força lhe toca constantemente, que é a juventude moçambicana, que não concorda exatamente com os resultados eleitorais anunciados pela CNE e também acabaram sendo chancelados pelo Conselho Constitucional. E eu acho que o representante legítimo, aquele que esteve sempre à frente destes problemas, do sentimento popular, é Venâncio Antônio Bilamundano. Agora, quando ele fica de fora, o povo, a juventude, não é, acha de que aquele que lhe representa, aquele que legitimamente lhe representa, que é aquele que carregou exatamente o voto popular, não estando lá, tudo aquilo que está a ser feito são falácias para tentar sustentar e suster o governo da Frelimo, que alcançou o poder de forma fraudulenta. É preciso dizer isto. Este governo ascendeu ao poder de forma fraudulenta, não tendo escutado aquilo que é a vontade do povo, através das várias manifestações que aconteceram em todo o país. Não posso dizer um pouco por todo lado, mas sim em todo o país. Julgo eu que era momento de pôr a mão à consciência. E ainda mais, estes presidentes dos partidos que forem assinar este acordo, e se esse acordo não for do agrado do povo moçambicano, acredito que vão ter problemas muito sérios. Mandane, a CAD não foi convidada para ir a esta cerimônia hoje? A CAD... há uma franja de partidos políticos que não têm representação na mesa de diálogo, mas que acabaram sendo convidados. A CAD foi convidada. Esteve lá representada. A CAD foi convidada. Eu acredito que os presidentes dos partidos que fazem parte da CAD foram para lá. Mas simplesmente foram para lá como assistentes. Eles vão observar, não vão assinar nada, porque não tem informação nenhuma sobre esses pontos de referência, o que se discutiu, quais são os acordos estabelecidos, não é? O que se pretende com este acordo, não há esta informação. E eu acredito que os presidentes não iriam assinar uma matéria que eles não conhecem e nem discutiram com os quadros da CAD, porque os presidentes não são eles que tomam as decisões. As decisões são tomadas por fóruns próprios dentro da CAD, que analisam, não é, esses assuntos, analisam, apresentam as suas sugestões e depois aprovam, e então podem indicar um grupo de representantes que vão levar o problema a debate. Não tendo acontecido isto, julgo que os presidentes não têm nem autoridade, nem autorização para poderem assinar qualquer compromisso a este respeito. Mulher, na verdade, as últimas eleições gerais tiveram como participantes mais ou menos 33 partidos políticos. É verdade. A mesa de diálogo temos mais ou menos 5 partidos políticos da oposição, vamos dizer 6 com a Frelimo, que é simultaneamente representada pelo presidente da Frelimo, que é igualmente presidente da República. Em Moçambique temos por aí 32 ou 33 milhões de habitantes neste momento, para dizer que essas formações políticas representam diversos estratos da população. O que te parece a questão de só estarem lá representados? O critério que é usado é da representação nos órgãos. Estamos a falar das Assembleias Provinciais, da Assembleia da República, as Assembleias Municipais. Esse é o critério que foi invocado para convocar essa liderança. Daí que há alguns questionamentos em relação a algumas figuras que apareceram ao posterior. Porque primeiro era a Renamo, o MDM e o Podemos. E agora cresceram-se mais formações políticas. O que te parece esse critério de escolha, olhando para aquilo que foi o cenário de participação nas eleições? Falamos de 30 e tal partidos, e só temos estes 9 partidos usando o critério de representação em órgãos
legislativos, assim podemos dizer. Bem, eu penso que há uma estratégia manhosa por parte daqueles que convidaram exatamente os partidos. Partindo do princípio de que mesmo o processo eleitoral que levou estes, não é, partidos a terem representações tanto nas assembleias provinciais, nas assembleias municipais, até na Assembleia da República, não respeitaram aquilo que são os ditames da lei. A escolha desses partidos foi feita a dedo por alguém. Não, vamos dar um pouco mais de votos a esse partido para poder ter 1 ou 2 lugares na Assembleia da República, 1 ou 2 lugares nas Assembleias Provinciais, na província X e X, então e Y, ou vamos dar 3 ou 4 lugares também nas Assembleias Municipais. E isto foi exatamente o que aconteceu, porque as eleições em Moçambique, pelo menos essas 2 últimas, provou-se claramente que aqueles partidos que deviam ser representados nas várias assembleias e também que podiam ser aqueles que ganharam a nível das províncias e dos municípios, alguns foram postos de lado. Aqui, a dado passo, referiu que foi um erro ter se chumbado a CAD. Primeiro, a CAD já tinha sido notificada através do edital, que a sua participação tinha sido aprovada, e também pela publicação no BR. Como é que mais tarde, depois de passar esta fase de seleção, não é que se chumbou exatamente a CAD? Mostra-se claramente que aqui houve uma voz do comando. Porque a CAD só foi retirada da corrida eleitoral depois de saberem de que é ela que sustentava a candidatura do Venâncio Mondlane. E essa fase de seleção e apuramento já tinha sido há muito tempo ultrapassada. Agora, hoje, nós começamos a pensar de que, afinal de contas, alguns presidentes dos partidos que deviam ser sérios são apenas marionetes e fáceis de corromper. E isto vai trazer problemas muito sérios para alguns partidos. Justino Mondlane, indo para esse ponto, quando fala dos presidentes desses partidos, na verdade, os primeiros a ter um encontro com o presidente da República advogavam a presença incondicional do Venâncio Mondlane para se avançar por diálogo. É verdade. Acabaram embarcando no diálogo e, das poucas vezes que apareceram à imprensa, contestavam os resultados eleitorais, falavam também ao uníssono sobre aquilo que é a exigência da dita verdade eleitoral. Entretanto, hoje estão neste pacote, estão em mesa de diálogo e pouco falam da dita verdade eleitoral. Na sua ótica, o que terá acontecido nisto? Será que encontraram uma nova forma de reivindicar os resultados ou, como dizem outras vozes, terão desistido desta luta a troco de qualquer benefício? Logicamente, eu acredito que os presidentes desses partidos, que no princípio estavam a defender que a chave do problema era Venâncio Mondlane e o Podemos entre aspas, porque a CAD é que fez a passagem de testemunho para o Podemos, e a CAD foi chumbada ilegalmente. Então havia necessidade de ter se chamado a CAD para poder participar logo de início nesses debates. Infelizmente, eu acredito e tenho a certeza absoluta que o Partido Frelimo utilizou outras estratégias para poder convencer estes responsáveis a mudarem de discurso. Daí que, a dado passo, eles deixaram de exigir a presença de Venâncio Mondlane e conformaram-se em fazer a discussão sem aquele que é exatamente o representante daqueles que não têm vozes. É preciso aqui salientar que toda esta confusão, toda esta revolução, o elemento fundamental é VM7. Por isso, não vejo hipótese de haver uma solução
que satisfaça o povo moçambicano e lhe retire das manifestações sem que Venâncio Mondlane esteja nestas mesas de negociações. E assim acontecer, há de ser exatamente aquilo que se tentou. Aliás, há pouco menos de 2, 3 horas de tempo, houve um atentado na zona do Olene em que Venâncio estava exatamente a conversar com o seu povo. Depois vamos a este tema. Na sua ótica, olhando para a forma como coloca as coisas, ou os factos, não acredita muito na eficácia desse compromisso assinado hoje? Não há eficácia possível porque também aqui há corrupção. Há corrupção. O dinheiro fala todas as línguas, diz um velho ditado, e os nossos presidentes dos partidos, infelizmente, são pessoas que estão habituadas a deixarem-se deslizar pelo dinheiro. Isto é preocupante. Ouvimos há bem pouco tempo que através do CDD, na pessoa do professor doutor Adriano Vunga, que o Partido Podemos, na pessoa do senhor Albino Forquilha, havia recebido cerca de 219 milhões de meticais, que era para tentar massagear os partidos não parlamentares a aceitar a vitória da Frelimo e do presidente Chapo. Este assunto correu na imprensa nacional. Justino Mondlane dizia que não houve um debate amplo sobre os termos de referência. Não. Que isso não é decisão exclusivamente dos presidentes dos partidos. Não devia ser. É um assunto que deve ser debatido em fórum próprio, internamente pelos partidos, para depois ir tomar um posicionamento junto a quem fez o convite para o diálogo, não é? A Renamo está provado que o Sufo Moed parece que é uma ilha em relação aos membros da Renamo. A Levante já é um movimento que exige a sua demissão. O MDM também tem a mesma crise. Diferentemente do Podemos, que não há muita certeza do que estará a acontecer dentro do Podemos, porque o Podemos anunciou que ia tomar posse na Assembleia da República e que era uma nova luta por aquilo que são os seus objetivos, que é defender os interesses do povo. Estaria a querer dizer que a Renamo, o líder da Renamo, o líder do MDM, tomaram decisões ad hoc sem consultar os membros para entrarem para este debate. Assim como podemos falar da própria Nova Democracia, que está também nesse processo. Eu acredito que sim, porque nem a Renamo, nem o MDM convocaram algum Conselho Nacional para poder analisar exatamente esta situação dos pontos de referências apresentados pelo chefe do Estado a eles. E não houve nenhuma reunião de quadros, nem da Renamo, nem do MDM, para analisar este problema. Agora, quanto ao Podemos, é preciso dizer claramente que o Podemos não tem membros. Os membros que o Podemos neste momento tem, não é? Estão de malas aviadas, prontos para sair atrás do Venâncio Mondlane. Porque foi exatamente nesta ótica que eu próprio fui uma das pessoas que tive que encomendar algumas pessoas, não é? Alguns quadros da CADE para o Podemos, para poder preencher alguns lugares a nível da organização estrutural do Podemos. Estou a falar dos secretários, até provinciais, distritais, nós fornecemos homens para o Podemos. E, neste momento, temos vozes que dizem, com esta confusão que há entre o Podemos, entre parênteses, Forquilha e o povo, o que é que nós temos que fazer? As pessoas estão à espera só de uma ordem para deixarem o Podemos e voltar para a CAD. Desse grupo de pessoas, não há pessoas que estejam neste grupo de deputados que estão na Assembleia da República em nome do Podemos neste momento? Não. Por quê? Porque a lista dos deputados do Podemos praticamente é de família. E às vezes as pessoas costumam dizer, porque o Forquilha levou lá os irmãos, levou não sei o que, não sei quantos, porque o fulano levou não sei que família. Por quê? Porque eles não tinham membros. E era preciso preencher aquele requisito
de que a lista para dar entrada tem que ter um número X de efetivos e um número X de suplentes. E para preencher esse número era preciso recorrer a quem? Há até casos na lista do Podemos, de Nampula, de indivíduos que não foram localizados e que tinham sido apurados para estar na Assembleia da República. Então, onde é que foram essas pessoas? Não eram conhecidas. Não eram conhecidas, não eram membros. São pessoas que foram contratadas aí de qualquer maneira e meteram os nomes e acabaram sendo apurados sem haver exatamente essa percepção de que são pessoas que talvez nem fazem parte do coisa do efetivo, do coisa, da CAD, nem do Podemos. Então, é um problema muito sério e eu não acredito que o Podemos possa resistir quando este êxodo começar, porque a qualquer altura vai começar. Grande parte desses jovens que lá entraram foi porque o Podemos, na altura, tinha o acordo com Venâncio e era preciso preencher-se algumas vacaturas que eles tinham lá com jovens vindo da CAD e de outros partidos. Mondlane, fala da questão dos partidos terem, vamos usar o termo, terem se vendido ao regime. É verdade. Sempre que temos processos eleitorais, há uma percepção de que os partidos que concorrem às eleições estão à procura de uma posição que traga benesses e não necessariamente ao serviço do povo. Tivemos isto nas eleições, quando a Renamo era o partido da oposição mais protagonista, que sempre reclamou benesses. Depois disto, entrou o MDM também no jogo, que dizia que a Renamo e a Frelimo estavam a dividir aquilo que são as riquezas deste país, os direitos, entre eles que havia uma bipolarização daquilo que são os ganhos neste país. O MDM entrou, passou a ser a terceira força da oposição. Agora temos esses partidos, vou deixar o MDM, temos a Nova Democracia que também entra, que tem um líder que é super crítico, sempre foi crítico àquilo que é o regime. E agora, não vou falar muito da RD, cujo líder está preso, deve fazer parte das pessoas que serão indultadas pelo Presidente da República no seu indulto a todos os presos durante as eleições. E depois temos o Podemos, que tem o seu histórico. Facilmente acabaram anuindo ao diálogo e hoje foram assinar este acordo. Mondlane, o que é que fragiliza a oposição neste país? Porque há uma concepção de que a Frelimo é culpada de tudo. Entretanto, a oposição também parece-me que não se posiciona para reverter a história. O que é que fragiliza a oposição? Bom, a verdade é uma das grandes estratégias que a Frelimo encontrou para poder subjugar as pessoas é infringir economicamente as pessoas, impor pobreza nas pessoas. Se for a ver, Mbembele, vou falar, por exemplo, do famoso TSU, a tabela salarial única, que foi instituída pelo presidente... Ex-presidente Nilson, sim. Então, a tabela salarial única foi implementada de forma partidária. Os funcionários do Estado, que são membros do Partido Frelimo e que têm cotas regularizadas, eles têm um posicionamento diferente de outros quadros, não é? Do seu nível, talvez com o mesmo tempo de serviço e com maior experiência profissional, porque a capacidade não é só pelo tempo, mas também por aquilo que o funcionário faz, não é? A qualidade do trabalho que o funcionário presta. Vou falar, por exemplo, da minha área, professores. Há tantos professores que estão ali há 10, 20 anos, mas não tem nenhum legado deixado. Se um dia partiram com os seus conhecimentos, sei que são conhecimentos, mas há outros professores que deixam legados. Escreveram livros, não é? Escreveram, sei lá, manuais, deram ideias valiosas. Havia um tempo que o presidente Guebuza, por exemplo, chamava os professores para ouvir o problema da educação através dos próprios professores. Deixaram valiosas experiências, não é? Formaram muita gente,
Mas, no entanto, quando for a comparar o salário destes com aqueles que apenas têm cartão vermelho, são lambibotas, desculpa o termo, mas é exatamente isso, pura e simplesmente há uma disparidade muito grande mesmo. E por quê? Porque o Sul foi partidarizado. Então, logo, as pessoas que não querem sofrer, que não querem ir à luta, facilmente se entregam pelo comodismo econômico. Não é? Não querem ser tocados, querem receber bem. Então, facilmente se deixam subjugar ou se deixam corromper. É o que acontece com os partidos políticos. Muitos dos nossos presidentes são praticamente pés descalços. São praticamente pés descalços. Estão à procura de um lugar ao sol. Estão a fazer políticas estomacais. Estão a lutar para estar na Assembleia da República, para estar na Assembleia Municipal, etc, etc. Basta conseguir algo nesse sentido, praticamente vitória para eles. Nem querem saber dos outros membros. Daí que tivemos aqui uma tentativa em que o CTA, não é, apareceu na FAO, na Frente Ampla da Oposição, a convidar os partidos que faziam parte desta FAO a ir ao Indigo Village Hotel para poder conversar. E qual era a conversa? Era facilitar que os presidentes dos partidos e os números 2 tivessem, não é, uma certa, como é que eu vou dizer, um certo privilégio no governo de Chapo, serem administradores ou chefes de postos. Infelizmente, porque as pessoas fizeram contas, quanto é que ganha um administrador, quanto é que ganha um chefe de posto, pensaram, não, é pouco. Há alguém que disse, não, vamos exigir um pouco mais. Mas já havia uma grande franja que dizia, não, vamos receber o coisa proposta. E mostrou-se logo de que, afinal de contas, há problemas estomacais. Falando da FAO, Mondlane, parece-me que a FAO ainda existe. Eu duvido muito. E quem é o líder da FAO? Eu duvido muito. Os dois líderes da FAO eram o Albino Forquilha e o Salomão Muxanga. Salomão Muxanga está no debate também. Está no debate. Exatamente. Mas estará a representação desses partidos extraparlamentares que eram parte da FAO? Se estivesse a representação desses partidos, ele devia constantemente reunir com esses partidos. Mas infelizmente não. E há muito resmungo, não é? Por parte desses partidos. Um deles é o meu amigo João Massango, que sempre disse que aquilo ali, acreditei que é uma falácia. Aquilo foi exatamente uma inventiva do sistema para tentar engolir os partidos de oposição não parlamentares. E o sistema conseguiu? Isso, claro, o dinheiro fala todas as línguas. E tendo o Albino Forquilha, que acabou mostrando claramente que ele era daqueles que, como diz o ditado, o filho pródigo sempre volta a casa, não é? Então, ele, em frente do grupo, facilmente podia coagir o grupo a seguir-lhe.